bem? Espero que sim, espero que vocês estejam se cuidando em quarentena, tá? Sei que essa fase é um pouco complicada, mas eu tenho certeza que isso tudo vai passar e todo esse esforço que nós estamos fazendo, vocês, a família, tudo vai valer a pena, tá? Hoje nós vamos trabalhar ainda com a apostila de volume 1. Semana que vem nós trabalharemos já com a apostila de volume 2, tá? Então tenho em mãos a apostila de volume 2 de Biologia 1. Hoje o nosso assunto é relacionado aos carboidratos, tá? Então nós vamos começar a nossa aula falando um pouquinho do que é esse carboidrato. Então, pessoal, hoje o assunto são os carboidratos, tá? Então vamos à nossa aula. Gostaria que vocês fizessem a leitura do texto do capítulo 5, na página 374, com o título Será que o chocolate vicia? Então vamos definir o que são esses carboidratos, tá? Os carboidratos também são chamados de glicídios ou hidratos de carbono, são compostos orgânicos formados pelos elementos carbono, hidrogênio e oxigênio. Depois a gente vai ver a composição deles e como essa molécula de carboidrato, eles são essenciais para o ser humano, para o corpo. Por que ele é essencial? Porque eles servem de reserva energética para o funcionamento do nosso metabolismo e algumas atividades respiratórias e circulatórias. Mais para frente nós vamos comentar como que ocorre, né, essa atividade, tá? Os principais macronutrientes necessários à nossa dieta humana são as proteínas, carboidratos e lipídios, que são as gorduras. Desses três, os carboidratos, eles são responsáveis pela maior parte da caloria que nós consumimos. E por serem facilmente aproveitados pelo nosso organismo, eles são muito utilizados e é o combustível preferencial para a nossa sobrevivência, tá? Agora vamos tratar um pouquinho da função desses carboidratos. Bom, tem gente que sabe que o amido e o niclogênio são carboidratos de reserva energética que nós podemos encontrar tanto nos vegetais quanto nos animais. Tanto o glicogênio quanto o amido, eles são formados pela união de inúmeras moléculas de glicose que vão ser ligadas entre si, igual está aqui nessa foto, ó. Entretanto, o que faz a diferença entre essas moléculas é o tipo de ligação que vai ter aqui, ó, essa ligação glicosídica que tem aqui representado tanto nessa foto quanto aí na apostila de vocês. Então, falando um pouquinho de produção de energia. Os alimentos que têm carboidratos são fontes de energia para o nosso organismo. É através da ingestão de carboidratos que a gente vai obter as nossas calorias energéticas para a gente repor, que perde no nosso dia a dia. A energia do alimento é transferida para a nossa molécula de ATP, que é a nossa molécula energética, que pode ser usada como investimento energético para diversas funções. Então, vamos supor que a gente vai disputar uma maratona. Então, por que a gente tem que se alimentar bem? Também de carboidratos, né? Porque o carboidrato ele é visto como um vilão, que ele só engorda, mas é o carboidrato em excesso. O carboidrato equilibrado, ele é muito bom para o nosso organismo. Na verdade, ele é necessário para o nosso organismo, tá? Então, o que a gente faz? A gente se alimenta bem antes dessa maratona e a gente corre. Depois que a gente corre, a gente vai quebrando esses ATPs, quebrando essas moléculas de energia, e depois a gente precisa repor de alguma forma, tá? Então, é dessa maneira que ocorre a utilização de energia através dos carboidratos, para que a gente tenha ATP para queimar nessa corrida, tá? Gente, agora falando um pouquinho da estrutura. Então, todos os componentes celulares são formados por carboidrato, constituem bases necessárias para estruturação das nossas células. Por exemplo, os ácidos nucleicos, tanto o DNA quanto o RNA, vão possuir uma ribose, que a gente já estudou na aula passada, de modo que os carboidratos também vão fazer parte dessa estrutura que fazem parte do nosso organismo, né? O DNA, por exemplo, que vai ter o material genético. Eles também vão ter o reconhecimento celular, porque
o reconhecimento celular, os carboidratos vão ser encontrados na parte externa da célula. Além disso, as principais fontes de carboidratos são grãos, vegetais, melados, frutas e açúcares de modo em geral. Eles são importantes para o nosso organismo porque eles fornecem energia para o nosso cérebro, para a nossa medula, para os nervos periféricos e para os glóbulos vermelhos do nosso sangue. Quando a gente não ingere carboidrato suficiente, a insuficiência desse nutriente pode prejudicar o nosso metabolismo e também do nosso sistema nervoso central, além de outros processos fisiológicos do nosso corpo. Com exceção do mel, os carboidratos que possuem origem vegetal são os cereais, raízes, tubérculos, leguminosas e também algumas frutas, tá? Porque a gente acha, quando fala de carboidrato, a gente só está falando de massa, pão, mas na verdade existem frutas, cereais, raízes que têm carboidrato também, tá? Gente, a ingestão de quantidades insuficientes para esse macronutriente, que é o carbono, pode prejudicar o nosso metabolismo e o sistema nervoso central, além de outros processos fisiológicos. Então, por isso que a gente tem que comer num nível equilibrado, porque demais faz mal, porque acumula, e já já a gente vai ver o problema que isso causa, e de menos também vai fazer falta lá para o nosso sistema nervoso central, para o DNA, enfim, para outras estruturas que dependem do carboidrato para sua composição, tá? Então, agora a gente vai fazer a leitura do texto da página 375, falando um pouquinho de alimentos orgânicos. Mas antes, eu tenho um recado para vocês. Bora lá? Pessoal, seguinte, eu criei um Instagram que eu vou colocar disponível aqui para vocês, tá? Para vocês entrarem, se quiserem seguir, fiquem à vontade. Nesse Instagram, eu vou colocar alguns conteúdos que eu acho interessante, não só para nossas aulas, mas para o vestibular também, tá? Então, eu vou fazer um mapa temático, onde eu vou colocar os principais tópicos da nossa aula que são interessantes vocês saberem, tá? Eu também vou falar sobre a atualidade, falar de vestibular, gravar alguns vídeos, responder algumas perguntas. Então vai ser mais uma plataforma para a gente interagir, tá? Fiquem à vontade para seguir lá, beleza? Bom, pessoal, nós vamos ter a classificação desses carboidratos. E eles podem ser classificados em monossacarídeos, oligosacarídeos e polissacarídeos. Começando pelos monossacarídeos, a gente vai ter essa tabela aqui. Os monossacarídeos são carboidratos simples que não vão sofrer a hidrólise. Então, quais são os exemplos desses sacarídeos, né, desses monossacarídeos? A galactose. Onde que a gente encontra a galactose? No componente do açúcar do leite, e a sua função é função energética, tá? Então, lembra lá no ATP, ela serve para fornecer energia para transformar as nossas moléculas em moléculas energéticas. A frutose, que tem em frutas, ela é encontrada em mel, né, também. Ela também vai ter essa função energética. A glicose, ela é encontrada em mel, em frutos e ocorre no nosso sangue, também com a função energética. Lembra que eu sempre explico para vocês nas nossas aulas que o que a gente come quebra em glicose, doce, enfim, frutos, ela vai quebrar em glicose, e a glicose é uma molécula energética muito importante para nós. Nós vamos ter também a ribose. A ribose, nós já estudamos na aula passada, que vai ser o componente do RNA, né, que é do ácido ribonucleico. E ela vai ter a função estrutural. Como assim função estrutural? Se até agora a gente estava estudando, você falou só das outras de função energética. Esse carboidrato vai constituir a molécula de RNA, tá? E também vai ter também carboidrato na desoxirribose, que é a componente do DNA, que é o ácido desoxirribonucleico. Também vai ter uma função estrutural ali dos carboidratos. O DNA é aquele que vai formar os genes, que são as nossas unidades hereditárias, tá? Bom, então lá, os monossacarídeos.
os nomes dados aos monossacarídeos vão se relacionar ao número de carbono existente na molécula. Como assim? Aí na apostila de vocês tem vários exemplos. Aqui é só um exemplo de todos que tem aí, tá? Então, nós vamos ter aqui, ó, as trioses. São os monossacarídeos com 3 átomos de carbono. Então, a gente vai ver o C3, tem C5, tem C6, C2, C3. Então, os nomes vão estar relacionados com a quantidade de carbono, tá? E os principais monossacarídeos que nós vamos ter são aqueles que têm pentoses e hexoses, tá? Então, quais são esses, né? Principalmente a glicose, a ribose, que é o RNA, e a desoxirribose, que é o nosso DNA, tá? Bom, então lá, as principais pentoses. Ribose, que é constituinte da molécula de RNA e também do nosso ATP, da nossa molécula energética. E a desoxirribose, que é constituinte da molécula de DNA. Então tá aqui, ó, a ribose e a desoxirribose para vocês, RNA e DNA. Bom, agora falando um pouquinho dos oligossacarídeos. Os oligossacarídeos, eles são formados pela união de 2 a 10 monossacarídeos que vão se separar por hidrólise. Ah, tá, beleza, mas quais são os principais monossacarídeos? A sacarose, a lactose e a maltose. Por meio da quebra desse oligossacarídeo, é possível a gente obter moléculas de glicose e um outro monossacarídeo. Vamos analisar isso? Essa tabela é muito interessante, tá, gente? E adora cair em vestibular esse tipo de tabela. Então, prestem atenção desde já. A sacarose é glicose mais frutose. Onde a gente pode encontrar a sacarose, por exemplo? Na cana-de-açúcar, beterraba. E a sacarose, ela tem uma função energética. Lembrem-se, os oligossacarídeos, eles vão sempre ter uma molécula de glicose e mais um outro monossacarídeo. Então, glicose nesse caso e frutose. A lactose, gente, onde a gente acha a lactose? No leite, né? Então, a lactose, nós vamos ter a glicose mais um outro monossacarídeo, que é a galactose. Então, qual que é a função da glicose? É uma função energética também, produzir energia, produzir ATP, tá? A maltose são 2 moléculas de glicose. Então, ela é obtida através do malte, da hidrólise do amido e também tem função energética, tá? Pessoal, a sacarose é um açúcar proveniente dos vegetais e ela é encontrada no açúcar da cana, na beterraba, na uva e no mel. O açúcar é invertido, né, é um xarope que vai ter como base a sacarose. Quando ele é submetido ao aquecimento na presença de uma molécula ácida, como por exemplo limão ou vinagre, a inversão desse açúcar vai provocar uma quebra nessa sacarose em glicose e frutose. Essa técnica é muito utilizada na produção de sorvetes, balas, doces, e isso evita que o açúcar comum que cristalize e apresente uma consistência arenosa e ruim de se mastigar, tá? A lactose é o açúcar encontrado no leite, né? Nos mamíferos, a lactose é produzida pelas glândulas mamárias e durante a gestação. No geral, os alimentos derivados do leite, como por exemplo queijo, iogurte, requeijão, vão produzir lactose em uma composição. Quem tem intolerância à lactose é um distúrbio que pode ser genético ou proveniente de alguma infecção intestinal ou doenças intestinais. E essa pessoa pode apresentar diversos graus de intolerância, tá? Os indivíduos que possuem intolerância à lactose, eles necessitam de medicação ou apenas parar de comer derivados do leite. E agora falando um pouquinho dos polissacarídeos, são os carboidratos formados pela união de vários monossacarídeos. Então a gente viu que
existem de 2 ou mais, de 2 a 10, e agora os polissacarídeos são aqueles formados por vários carboidratos, tá? Eles vão formar uma cadeia maior de macromoléculas que são degradadas em moléculas menores, os monossacarídeos, o primeiro grupinho que a gente estudou da classificação, tá? Porque pensem, o que é mais vantajoso? Você degradar uma molécula enorme ou uma molécula menor? Óbvio que uma molécula menor. Então, pensem que, ao invés de degradar uma molécula grande de polissacarídeos, vão se formar cadeias menores depois, que vão ser degradadas por moléculas menores, que são os monossacarídeos, tá? Bom, quais são os exemplos dos monossacarídeos? A gente vai ter o amido, que vai ser uma reserva energética das plantas e das algas. Ela é formada a partir de ligação de centenas de glicose, fonte mais importante de carboidrato para o homem, né? A gente se alimenta de alguns alimentos com carboidrato e amido, no caso, né? Presente em milho, soja, arroz, feijão, entre outros. O glicogênio é uma reserva energética dos animais também, presente no fígado e no músculo, formado a partir de ligação entre centenas de glicoses. Então, imagina uma ligação enorme de glicose, isso vai dar origem ao glicogênio, que também é uma molécula energética para os animais, tá? E vai estar localizada lá nos nossos fígados e músculo. Além disso, a gente tem a celulose. A celulose é um polissacarídeo estrutural, então o amido e o glicogênio são energéticos. A celulose a gente viu que é estrutural. Por quê? Porque ela vai formar a parede celular de células vegetais, presente nas fibras vegetais, evitando a constipação dessas plantas, tá? Então a celulose, obviamente, ela é tida em vegetais. Além disso, nós nos alimentamos muito de polissacarídeo, porque nós comemos alimentos ricos em amido, como a mandioca, batata, etc. E na nossa boca acontece, tem que quebrar esse amido. Então tem uma ação de uma enzima que se chama pitialina, e nós chamamos essa ação de amilase salivar, que vai converter esse polissacarídeos em molécula de maltose. A gente viu que maltose é glicose e glicose, tá? E acontece aí, a partir daí, a metabolização dos nossos açúcares. Então, por exemplo, se a gente come uma mandioca, o processo de quebra para se transformar em carboidrato, depois resolver esse amido ser convertido em molécula energética, esse processo já começa na nossa boca, tá? Antes de ir para a leitura do nosso texto, eu vou mostrar aqui para vocês. Então, vamos falar um pouquinho desse processo que ocorre na nossa boca, né? Inicia na nossa boca. Então, nós vamos ter essa molécula de amido, composição de amido. A partir disso, a gente vai ter a pitialina, essa amilase salivar, que vai quebrando essa molécula até a chegar à maltose, que vão ser 2 moléculas de glicose. Depois ela vai para o estômago. No estômago, a digestão vai continuar pela amilase salivar, que é deglutinada juntamente com o bolo alimentar. Então, com todas as enzimas ali na nossa boca. Depois, no nosso intestino, o que vai acontecer? Essa amilase pancreática também vai agir no amido que resta, e aí ela vai quebrar em várias partes. Então, a gente vai ter a maltase quebrando em glicose e glicose, a sacarose quebrando em glicose e frutose, e a lactose quebrando em glicose e galactose, tá? Esse é o processo que ocorre quando a gente come, por exemplo, algo que tem amido. Bom, pessoal, eu gostaria que vocês fizessem a leitura do texto na página 378, falando um pouquinho lá da nossa celulose. E os carboidratos, os polissacarídeos, são os que possuem nitrogênio em sua molécula, como a quitina e o ácido hialurônico. A gente já ouviu falar da quitina, né? A quitina, ela é utilizada para a construção do exoesqueleto dos insetos. Os insetos necessitam da quitina para proteção, para não perder tanta água para o ambiente.
Então, ela é utilizada para isso, tá? E o nosso ácido hialurônico, ele vai preencher as nossas células. Então, o pessoal que tem um pouco de pezinho de galinha ou ruga e usa aqueles cremes, Renil e tal, eles têm geralmente na sua composição o ácido hialurônico. Por quê? Porque ele consegue preencher as células aqui, ó, igual se antes e depois, ele consegue preencher as células e essas células elas se tornam novas, não novas, né, mas elas ficam preenchidas. Então, se a gente vê essas marcas de expressão, essas rugas, o pessoal aplica e aí elas saem, tá? Porque há esse preenchimento. Então, vamos lá. A ingestão de carboidratos ela é muito importante. A gente viu que ela é uma molécula energética, então ela possui esse potencial energético que vai favorecer a nossa sobrevivência. Imaginem se a gente não se alimenta desse carboidrato, a gente não tem essa molécula energética. Será que a gente ia conseguir fazer tudo o que a gente faz? Não ia, tá? Então, ingerir carboidratos é importante. Por isso que eu digo, gente, cuidado com essas dietas que vocês veem que são low carb ou zero carb, né? Tem pessoal que chega a fazer essas loucuras. A gente tem que tomar muito cuidado, tá? Por quê? Porque o carboidrato, ele é necessário. Quando que dá ruim, professora? Gente, quando é tudo em excesso. Tudo em excesso não é bom. Então, o excesso de carboidrato no organismo pode ocasionar a obesidade. E a obesidade é um problema muito sério, tá? Por quê? Porque a obesidade, quando a gente come muito carboidrato, a gente precisa gastar essas moléculas de energia. Quando a gente não gasta, o que acontece? O acúmulo. E ele acumula em forma de gordura. Então, isso causa obesidade. Então, por isso que é muito complicado quando a gente se alimenta demais de alimentos que tenham carboidratos e não fazemos exercício físico. Por isso que é essencial a gente atrelar nossa alimentação a uma atividade física. Porque se a gente se exercita, a gente está gastando aquele ATP, a gente está gastando aquele carboidrato. E isso é muito bom, tá? Caso isso não aconteça, há uma desregulação nessa balança, né, em relação a comer muito carboidrato e não se exercitar. E aí isso vai causar o ganho de peso, enfim, a obesidade também, tá? Eu quero que vocês leiam um texto de Contextualizando na página 379, tá? E depois vocês têm a resolução dos exercícios conceituais e contextualizados. Na nossa aula, eu quero conversar com vocês sobre uma proposta da gente analisar no nosso dia a dia o que a gente se alimenta de carboidrato, porque às vezes passa tão desapercebido, né? Às vezes a gente come batata, arroz, macarrão, tudo no mesmo dia. E aí depois eu quero fazer uma proposta para vocês, já que a gente está em casa, da gente analisar isso. Mas lá na nossa aula do Zoom, eu vou esclarecer melhor o que é essa proposta, tá? Fiquem tranquilos. Enquanto isso, se cuidem, fiquem em casa, lavem bem as mãos e eu tô com muita saudade de vocês, tá bom? Muito obrigada, um beijo e até mais.